Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muito bom dia, muito obrigado por você estar conosco no programa de hoje. Neste primeiro bloco, nós temos o prazer de receber a economista Fabiola Leite. Ela é conselheira do Corecon, que é o Conselho de Economia do Estado do Rio Grande do Norte. Eu agradeço a sua presença. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Vitor Júnior. Bom dia para você e para todos que nos estão assistindo. É um prazer recebê-la. Gostaria de começar a conversar com você sobre a Semana do Economista, que acontece entre 11 e 14 de agosto. O que é que o Corecon está preparando? Nós estamos pensando na abertura, nós vamos fazer um evento em relação à saúde do economista também, que será no Parque das Dunas. Nós teremos profissionais de saúde para verificar a pressão e a glicemia dos passantes, como o parque é uma área de esporte, nós pensamos nisso. Também vamos distribuir nossas cartilhas de dicas econômicas para que a população possa entender melhor essa questão de juros, de dívida, de parcelamento de empréstimos, que hoje em dia, com essa enorme inadimplência, é uma questão que sempre está à tona. Essa questão das dicas é um trabalho sistemático do Corecon, né? Sobretudo no que diz com foco no endividamento. Muitas pessoas não têm uma maturidade no que diz respeito a comprar a prazo, né? E termina comprando mais do que pode pagar. Isso é um dos problemas mais graves, né? É grave, Pinto Júnior. E hoje nós temos no Serviço de Proteção ao Crédito uma inadimplência de aumento de 50% desde o mesmo período do ano passado. Houve um estímulo ao consumo que a renda não conseguiu manter e hoje nós temos a nossa população com esse grande problema. Haverá também uma sessão em homenagem aos economistas, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, não é isso? E também na Câmara Municipal de Natal. Nós teremos na Câmara dia 12 e na Assembleia no dia 13. Interessante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a senhora como mulher dentro dos economistas, parece um clube do Bolinha, me parece de longe, não sei se é verdade, ou tem muitas mulheres já? Nós temos... A participação nos conselhos regionais é muito masculina, marcante, né? A participação da mulher. Nós conseguimos, mas nos órgãos de direção dos conselhos nós sentimos uma dificuldade. Geralmente, a cada ano só existe 3, no máximo 4 presidentes de conselhos de economia do sexo feminino. Isso no país? No país. Então, quer dizer que nós participamos como conselheiras, mas na hora da direção sempre há uma dificuldade maior. Mas nos debates, nas questões, isso é bem tranquilo. A gente percebe também em relação à representação parlamentar, também é muito pequena a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens, considerando que o eleitorado, 51% da população é um eleitorado feminino. O que falta, na opinião da senhora, a senhora que é uma pessoa que participa desses debates econômicos e também políticos, o que falta para a mulher participar mais? Falta formação política, né? Empoderamento do seu espaço. Apesar de termos avançado muito, porque hoje a legislação eleitoral existe um coeficiente de mulheres candidatas, mas mesmo assim eu não sinto que a mulher ela se interessa pela política, né? Ela fica nas questões, a sociedade civil hoje tem uma participação muito importante nisso, mas na hora da representatividade de ir para os cargos onde elas podem decidir, nós vemos pela Câmara Municipal, pela Assembleia, né? Mas, quando essas mulheres têm esse empoderamento, essa formação política, elas fazem a diferença, realmente. Tem uma outra questão, é que quando, pelo menos no mundo corporativo, nas empresas, quando as mulheres galgam esses mesmos postos que os homens, mesmo assim, elas têm salários mais baratos, fala-se 30% mais baixo do que os homens exercendo a mesma função. Qual o seu olhar sobre essa situação? Olha, eu fiz uma pesquisa recentemente, nós só teremos igualdade, Pinto Júnior, em 2095. Você imagina que é um grande caminho a ser percorrido. Realmente é fato que existem salários bem menores, né?
e que, apesar de toda a globalização, apesar de todos os avanços das mulheres, essa entrevista que me antecedeu de Tereza foi importante porque algumas mulheres ainda vivem como no século passado. Então, eu acho que isso faz com que isso se estenda também para nossas carreiras e por esses salários mais baixos que recebemos. A senhora se referiu à entrevista que nós fizemos com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte, cuja secretária é Tereza Freire. Eu lhe pergunto, qual o grau de importância que tem o governo do Estado, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, se tomou essa atitude? Interessante, nós tivemos duas governadoras anteriormente, a professora Vilma e a médica Rosalba, e não tivemos. O governador Robson criou a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Qual a importância disso? A importância disso é nesse cuidado, né, nesse olhar nas questões da violência, que é um tema muito difícil para lidar, e também na questão da formação política. Né? Na hora que nós temos uma secretaria, a mulher sabe onde procurar, sabe que vai ser recebida por outras mulheres, então isso já facilita o acesso e pela formação política que está sendo oferecida. Essa questão da formação política me parece uma coisa central, pelo que a senhora, baseada nas suas próprias palavras, quando a senhora, na pergunta anterior, disse que as mulheres participam menos por falta desta formação. É muito importante, Pinto Júnior. Não adianta eu saber as minhas necessidades se eu não tenho argumentos. Na hora que a gente está discutindo uma política pública, na hora que a gente está discutindo a política econômica do país, você precisa saber do que você está falando, você precisa dessa formação. Se você vai para um debate sem estar fundamentado, esse debate se torna vazio. Então, não basta que a mulher tenha o seu espaço, ela também tem que se ponderar. Como você bem colocou, na minha profissão é extremamente masculina. Então, isso torna para nós mais difícil ainda essa participação. Na hora que nós pedimos para falar, que nós executamos a nossa voz e o nosso voto, é preciso que esteja bem fundamentado. Olha, na Semana do Economista terá também o momento dos homenageados. Está aqui Aloísio Dantas e Zé Camelo, é isso? Zé Camelo nós já o homenageamos outras vezes, porque isso foi nossa primeira pauta, mas Aloísio será homenageado, o presidente do Conselho Federal, e nós estamos pensando em outros homenageados. Perfeitamente. Fabíola Leite, que é conselheira do Corecon, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer recebê-la. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta já já.